O Império Humano está em guerra contra os demônios e a princesa acaba sendo capturada e é mantida em uma cela junto à sua espada lendária, enquanto os demônios tentavam tirar segredos militares dela usando a força, mas suas técnicas são bem diferentes, envolvendo o pior tipo de tortura de todos. Mas já vai deixando a sua inscrição para acompanhar essa história fofinha que serve para acalmar o coração. E não se esquece de curtir e comentar bastante para chegarmos aos tão sonhados 50 mil inscritos. Aliás, será que a gente bate 2.000 curtidas nesse vídeo pra termos a parte 2? E passa lá no nosso Insta também, Tio Nezo, pra ficar ligado em todas as novidades aqui do canal. Mas agora, bora pro vídeo! Onde iniciamos em um campo de batalha com a nossa princesa guerreira se preparando pro combate, já que eles estavam próximos ao local onde um monstro tinha sido avistado, mas o monstro vem de encontro a eles, deixando todos os soldados apavorados porque ainda não estavam preparados. Mas a princesa demonstra confiança porque tinha sido muita sorte e eles poderiam economizar muito tempo com esse encontro. Ela pega sua espada lendária e parte pro combate, onde o monstro fazia diversas vítimas, mas a princesa o elimina com apenas um golpe, deixando todos maravilhados com a técnica da Vossa Alteza, enquanto clamavam por ela. E após várias luas desde o início da guerra, a princesa acaba sendo capturada e aprisionada junto à sua espada lendária, que contava que ela já caminhou por diversos campos de batalha e provou seu valor inúmeras vezes, e por isso tinha certeza que essa situação não seria capaz de abalar seu espírito. Mas vamos até a Gran Inquisidora da Ordem Infernal, que caminha pelos corredores e entra na cela da princesa. A mulher questiona se ela ainda iria se negar a revelar os segredos do Império, e a espada a manda desistir porque Vossa Alteza não era uma mera princesa, e sim a comandante da Terceira Legião Imperial, então jamais iria revelar os segredos imperiais. O que deixa a capeta sem saída a não ser usar de tortura sem limites para que ela conte tudo. O monstro coloca uma dama de ferro no chão, deixando a espada aflita, porque segundo as convenções de guerra era estritamente proibido usar destes meios para adquirir informações. Mas a Inquisidora diz que essas regras só serviam para os humanos. A espada fica ainda mais preocupado, mas a princesa manda ele se acalmar porque estava dedicada em manter seu silêncio mesmo que seu corpo arde em chamas, fazendo a Inquisidora revelar sua arma poderosa. E ao abrir a Dama de Ferro, nós vemos uma torradinha com manteiga, quebrando todo aquele clima tenso e deixando todos confusos, enquanto era preparado uma mesa para torrada, fazendo a espada dar risada porque com certeza a princesa não seria comprada com comida, já que não era uma criança, mas a princesa estava admirando aquela torradinha, o que deixa a espada decepcionada, mas ela logo volta a ser durona, ou tenta, enquanto ia à loucura, porque não iria ceder aos encantos de uma mera torrada. Mas a Inquisidora era astuta e usa do cheirinho maravilhoso para levar a princesa ao delírio, ao imaginar aquele tapetinho dourado repleto de trigo, esperando para serem colhidos para se tornarem essa torradinha maravilhosa. A espada volta a se decepcionar e chama pela princesa, que volta decidida porque realmente não iria ceder. Ela até pede desculpas e tenta se explicar porque certamente não era nada do que ele estava pensando. Mas a capeta pede silêncio e segura a torrada, criando uma ASMR de pãozinho, que leva a princesa à loucura. Eu tô pensando aqui, esse vídeo provavelmente vai sair 11 horas, então vai ser uma covardia logo antes do almoço, né? Mas enfim, voltando. A princesa baba apenas pelo som delicioso, porque a superfície crocante e tostada um pouquinho além do ponto a deixa ainda melhor. E ao ser rasgada ao meio, ela emite a mais doce melodia e revela o seu interior macio e suculento. Ela admite ser um banquete aos ouvidos, mas a Inquisidora a traz de volta à realidade. E a princesa diz ser a comandante da Terceira Legião Imperial e essa tortura patética jamais iria funcionar. Mas a demônia ainda não tinha acabado e o monstro traz uma tigela em que havia o molho de um cozido de carne. E ela corta um tequinho da torrada e passa no molho, atingindo o ponto fraco da garota, que corria até ela pedindo por um pedaço. Mas a Inquisidora acaba comendo o pãozinho e deixa a princesa decepcionada, tanto que ela acaba contando o ponto fraco do exército. A Inquisidora reconhece como informação verdadeira e a princesa implora por uma fatia de torrada, mas a mulher pergunta sobre o que ela estava falando
falando, e como ela já revelou seu segredo, eles não tinham mais o que conversar, deixando a princesa e a espada preocupados. Mas a capeta prepara um buffet de torradas, deixando a princesa muito feliz, com todas essas torradas deliciosas, enquanto a espada estava decepcionado. Mas mesmo assim ele canta a musiquinha da torrada crocante junto com a princesa. E mais tarde, nos aposentos da Inquisidora, ela recebe a notícia de que o exército deles era muito fraco para vencer com um segredo insignificante como esse. Então ela teria que obter mais informações da princesa e teria que mantê-la presa por mais tempo, porque agora ela teria visitas diárias. E no dia seguinte, a Inquisidora retorna em sua cela e a espada diz que Vossa Alteza pode ter sido vencida pela fome no dia anterior, mas graças a isso, ela estava satisfeita e cheia de vigor. Então não teria como ela superar a comandante da Terceira Legião Imperial mais uma vez. Mas eles não contavam com uma barraquinha de takoyaki. A espada fica indignada com isso, porque a princesa estava satisfeita e além disso, ela sempre foi alimentada desde pequena, com as iguarias mais refinadas e nunca ansiaria por um prato tão ordinário. Mas a princesa corre até a barraquinha, deixando ele decepcionado, enquanto ela tentava bancar a durona, dizendo que nunca a venceriam com takoyakis, que ela nunca tinha provado, embora saibam o que seja, já que ela sempre assistiu os festivais sozinha, no alto de sua janela no palácio, onde via os plebeus os comprando em barraquinhas e comendo contentes com suas famílias. Ela começa a chorar e confessa que sempre teve inveja deles, e a capeta, que começa a parecer boazinha, vai até ela com um takoyaki para que ela possa provar, deixando a espada preocupado, porque isso era claramente uma armadilha e caso ela prove isso, iria ceder à tentação de seu sabor quentinho feito na hora. E a princesa acaba provando e vai ao delírio, enquanto dizia que isso era uma delícia e por dentro ainda tinha o recheio de polvo, que harmonizava perfeitamente, criando um espetáculo em sua boca, um verdadeiro festival de alegria transmitido por todos os seus órgãos. E claro que ela acaba confessando onde o exército imperial guardava sua arma suprema, deixando a Inquisidora pensativa, enquanto a princesa estava felizona mostrando seu primeiro takoyaki para sua espada e fazendo ele cantar sua musiquinha nova. Mas lá vamos nós pros aposentos da Inquisidora, onde ela recebia um novo relatório onde o Rei Demônio tinha dito que tinha medo de usar uma arma tão poderosa, então ela tinha que ter paciência e pensar em outro novo meio de tirar informações da princesa. Mas ela nota que já estava ficando tarde e precisava dormir, o que a faz ter uma ideia brilhante. E na noite seguinte, ela vai até a cela da princesa à meia-noite. A espada pergunta o que a Ordem Infernal queria a essa hora e questiona se eles não tinham escrúpulos. E a Inquisidora pede desculpas pelo horário, mas tinha um motivo para isso, que faz a princesa pensar que ela iria aplicar a privação de sono nela, o que até fazia sentido, já que pessoas comuns não iriam aguentar, mas a princesa era a comandante da Terceira Legião Imperial, que lutou em batalhas longas sem tempo para descansar, travando batalhas intensas por várias noites sem dormir. Mas a princesa estava toda confiante, porque já ficou 4 noites seguidas jogando videogame, então aguentaria quantas horas fossem preciso. Mas a Inquisidora diz que infelizmente não envolvia privação de sono e da Dama de Ferro sai um aroma e um calor poderoso, que a princesa acaba percebendo que seria e a chama de maldita porque era golpe baixo, principalmente a essa hora, revelando um lamen. O Narutinho que habita em todos nós fica muito orgulhoso, mas voltando, a barriga da princesa começa a roncar, apesar dela já estar preparada para dormir, mas seu aroma fez seu estômago acordar e parecer uma criança hiperativa, querendo comer lamen, mas a espada grita desesperadamente pedindo que ela não faça isso, porque este não era um lamen qualquer e possuía um caldo encorpado e cremoso, e se comesse isso de madrugada, ela iria passar mal de dor de barriga. Mas a princesa diz que já sabia disso e tinha certeza que lamen na madrugada era uma estupidez e uma completa loucura, porque conhecia bem o sentimento de culpa e por isso era tão gostoso. E lá vai a nossa capeta em um novo ASMR de lamen, fazendo a princesa ir à loucura porque também queria prová-lo, mas a mulher continua se deliciando, enquanto a princesa fazia birra, mas logo ela para e pede para sua espada acabar com sua vida. Mas a espada pede que ela
tenha paciência, já que lamen era uma refeição rápida, então logo isso iria acabar. A princesa concorda com ele e diz que não iria ceder, mas claro, que a capeta eleva o nível e puxa sua porçãozinha de arroz, pegando no ponto fraco da garota enquanto preparava o arroz e comia com alga, gerando um imenso impacto na princesa, que vai ao chão e claro que ela acaba falando mais segredos militares e ganha alguns retalhos de costela de porco como cortesia, já que estavam fechando a loja, apesar disso ser uma prisão. E mais uma vez a Inquisidora recebe a notícia que as informações não iriam ser úteis, então teria que continuar no dia seguinte, deixando ela pensativa. Mas dois demônios entram em sua sala e pedem pra ela os deixarem responsáveis pela visita da manhã seguinte, enquanto a princesa estava sonhando com as várias comidas gostosas que tinha comido. E bora de pós-crédito, onde mostra que a princesa só eliminou aquele monstro rápido porque queria chegar mais cedo pra jogar seu videogame, enquanto pensava sobre seu jogo, e ela só manteve aquela pose de durona porque todo mundo tava olhando, mas na verdade ela tava com a baita cãibra. Mais um dia se passa e a Gran Inquisidora retorna para tirar mais informações da princesa, mas dessa vez ela deixa duas inquisidoras, Yuki e Inki, responsáveis por ela, enquanto a espada estava confiante porque a princesa não se dobraria a duas iniciantes. Mas a Gran Inquisidora diz que elas até poderiam ser novas, mas como estavam em dupla, elas poderiam usar de técnicas que ela não podia usar. As duas garotas ficam confiantes e iniciam a tortura jogando videogame enquanto a princesa assistia, deixando a espada curioso sobre o que estava acontecendo, e claro que ele fica todo confiante, já que a princesa não cederia a uma mera diversão, já que era a comandante da Terceira Legião Imperial, e com sua figura gélida ela liderou as tropas por diversas vitórias, além de conquistar a admiração de todos seus súditos. Então um mero videogame não iria fazê-la cair em tentação, mas claro que a princesa estava empolgada com o videogame. Ela até se faz de durona porque desde pequena foi submetida a um treinamento rigoroso para ficar mais forte, então aprendeu a falar por meio da espada, a forma mais clara de comunicação. Então nunca precisou de amigos, mas uma das garotas a convida para jogar com elas. A princesa até tenta resistir porque não sabia o que dizer a alguém que acabou de conhecer. E claro que a Gran Inquisidora estava preparada porque esse jogo aceitava 4 jogadores, deixando a princesa empolgada porque agora elas poderiam jogar juntas. Ela se diverte muito jogando com as garotas e até consegue vencê-las, e as demônios dão parabéns pelo seu desempenho. E elas continuam jogando, e claro que a princesa acaba revelando que o portão leste ficava menos guardado às quartas, enquanto Yuki e Inki iam embora. Mas antes, a princesa chama pelas duas e pergunta se elas poderiam brincar novamente, mas desiste da pergunta porque eram inimigas, mas as garotas questionam sobre o que ela estava falando, porque na verdade elas eram amigas, e além disso elas iriam vir subjulgá-la novamente, deixando a princesa animada apesar dela estar se fazendo de durona. E agora elas poderiam trocar os contatos. A princesa puxa o celular fazendo a espada ficar indignado, porque ela poderia ter pedido por ajuda. E vamos até o Rei Demônio, que recebia a visita do Senhor Porco, que diz que o portão se tornava menos vigiado às quartas. Então seria o dia perfeito, mas o Rei Demônio diz que as quartas era o dia do cursinho, o que faz a Gran Inquisidora concordar que era importante, já que não dava pra mudar o dia do cursinho. Então precisava de outras formas pra subjulgar a princesa, fazendo ela se lembrar que em breve uma garota retornaria de sua missão. E vemos essa garota junto a um urso em frente a um moinho de vento em chamas, com um sorriso maldoso. E no dia seguinte a princesa recebe a visita de Crow, a mestre das feras, o que faz a espada dar risada, porque certa vez a princesa enfrentou uma manada gigantesca de feras enfurecidas, e em um piscar de olhos ela acabou com todos. Então a princesa não iria se render a algumas feras medíocres, mas Crow questiona se a princesa iria resistir à criatura que trouxe, e chama pelo Quizinho, que começa a rosnar revelando sua sombra enorme. A princesa fica aflita, mas um filhote de urso polar entra na cela, fazendo ela se derreter por ele, enquanto Crow dava uma bolinha pro ursinho, aumentando sua fofura e fazendo a princesa ir à loucura. Mas a espada chama pela princesa, que se faz de durona e questiona se ela realmente achava que essa fofura seria o suficiente pra fazê-la falar. Mas Crow resolve pegar pesado e pergunta se ela aguentaria isso e retira a bolinha
bolinha do filhote, que fica triste, fazendo a princesa ficar revoltada, enquanto a garota dizia que ela só precisava contar tudo pra que ela pare, deixando a princesa revoltada. Mas a princesa nota que ela também estava incomodada e questiona se ela também estava sofrendo com essa situação, deixando a menina envergonhada enquanto ela perguntava o porquê estaria sofrendo e se fazendo de forte pelo seu trabalho, apesar de se sentir culpada por roubar a bolinha de um servo que não nutria nenhum pingo de simpatia. E ao olhar pro filhote chorando, ela não aguenta e começa a chorar e solta a bolinha enquanto pedia desculpas por maltratá-lo, deixando a princesa surpresa e a espada confusa, apesar de estar feliz porque aparentemente eles venceram essa rodada. Mas a princesa diz que ela tinha falhado na missão por se recusar a trair um amigo, e sua convicção a emocionou, e por isso ela conta outro segredo e ganha o direito de brincar com o ursinho enquanto a espada estava decepcionado. Mas essa revelação também se mostra inútil e, aliás, a missão da Mestre das Feras tinha sido usar suas criaturas para uma demolição, e aliás, ela até parecia uma chefe legal. E vamos pro dia seguinte, onde a Gran Inquisidora dizia que sua tortura seria em outro local, então teria que tampar seus olhos e ouvidos, e aliás, até a espada é tampada enquanto eles eram levados para um banho quente, deixando a princesa confusa, mas a água se agita e uma garota gigante se aproxima deles. E com muita gentileza, ela se apresenta enquanto a princesa estava impressionada e a espada se questionava o que estava acontecendo e com qual finalidade os trouxeram para essa fonte. Mas a gigante continua agradável e diz que fontes termais eram ótimas e era melhor conversar em uma fonte do que em uma cela, mas a espada logo percebe que ela queria utilizar de sua gentileza para enganar a princesa, porém tinha péssimas notícias, já que a garota era a comandante da Terceira Legião e desde pequena foi criada em um ambiente sem luxo e seu coração de aço estava pronto para empunhar a lâmina a qualquer momento, então a princesa jamais iria ceder a alguém que tente utilizar da gentileza para apelar ao seu lado emocional e obter os segredos imperiais. E ao olhar para a princesa, ele nota que ela estava se derretendo com a água quentinha, o deixando preocupado. Mas a princesa diz que ele não precisava se preocupar porque só fazia tempo que ela não entrava em uma banheira e reconhece que não tinha sensação melhor. Mas isso não mudava nada e o seu olhar de confiante faz a espada derreter de amor, enquanto ela dizia que foi criada em um ambiente onde nunca foi tratada como uma criança e nunca permitiu que a mimassem, então a gigante não precisava desperdiçar seu carinho com ela, mas a mulher fica surpresa por ela nunca ter recebido carinho e decide apelar ao falar que a mamãe tinha chegado e ela podia abraçá-la, porque era importante aceitar um carinho de vez em quando. A princesa tenta resistir, mas a gigante a abraça e a princesa se sente mais calma. E a sensação de ser abraçada por alguém maior e ouvir sussurros encorajadores era muito boa. E até a faz imaginar uma vida onde crescia como filha da gigante, deixando a espada decepcionado, porque novamente ela conta tudo. E durante uma massagem, a princesa admite que o poder do carinho era assustador, enquanto a Gran Inquisidora descobria que novamente tinha sido uma informação inútil. Mas ela nota uma criança pedindo à mãe alguns doces de uma máquina e tem uma ideia, e no dia seguinte ela volta com uma caixinha com biscoitos recheados com chocolate. E lá vai a espada novamente, porque um biscoito de plebeu não iria ser páreo contra a princesa, que cresceu comendo apenas a mais fina confeitaria do reino. E mesmo quando atravessava a cidade para estudar, ela estava acompanhada por Jinmochi, o cavalheiro que lhe servia como mordomo, e a observava de perto. E aliás, durante as batalhas ela sempre se alimentava com ração militar, então nunca deve ter visto esse biscoito na vida. Mas a princesa começa a babar e desperta a curiosidade da espada sobre se ela já tinha comido antes, fazendo a princesa ficar nervosa ao admitir que quando voltava das aulas, eles passavam em uma loja de doces onde o mordomo deixava ela experimentar esses biscoitos. E pedia segredo disso, ela pede pra espada não contar nada pra sua mãe, já que tinha sido ela que o convenceu, e a espada responde que iria manter segredo, enquanto pensava que na verdade ia contar tudo pra ela. Mas a princesa diz que ele não precisava se preocupar porque as caixas custavam 100 ienes e ela nunca podia comprar, e além disso, ela preferia comprar vários de 10 e de 20 ienes, além dos doces especiais de 30, já que esse era o segredo dos doces baratos. E além disso,
o mordomo só dava um pouco pra ela. Mas a Gran Inquisidora faz o ASMR de caixinha e começa a comer os biscoitos, enquanto a princesa confessava que estava com inveja e até queria alguns, mas isso não estava despertando nenhuma outra emoção nela, então com certeza não iria ser vencida. A Gran Inquisidora continua comendo e isso acaba incomodando a princesa, ao lembrar que cada biscoito tinha um desenho fofinho, e o certo seria admirar antes de comer, mas a demônio continua comendo sem olhar pra eles, deixando a princesa furiosa. Cara, deve ser a mesma sensação de quando alguém come uma tortuguita direto e não começa pela cabeça, a perninha, sabe? Mas voltando, a princesa começa a falar sobre os diversos desenhos e sobre a emoção de puxar cada um deles, mas a Inquisidora continua sem nenhuma piedade, como se estivesse acabando com os biscoitos, o que faz a princesa cair de joelhos e implorar para que ela pare, e dessa forma ela acaba confessando e conta que a rainha calçava 23, uma informação que com certeza vai ser inútil, mas mesmo assim a demônio agradece e diz que retornaria caso fosse inútil, fazendo a espada pensar que era claro que ela iria retornar, enquanto a princesa estava muito feliz com seus biscoitos de ursinho. E de pós-crédito vemos um cavaleiro de armadura em frente ao castelo do rei demônio, determinado a salvar a princesa. Yuki e Inky visitam a princesa e, como era dia de folga, elas a convidam para ir ao parque de diversão com elas, mas a princesa diz que não podia, já que afinal era uma prisioneira. Mas as garotas sugerem que ela peça a Gran Inquisidora, já que só podia saber se poderia ir se perguntasse a ela. E assim ela faz, mas seu pedido é negado, deixando a princesa indignada, porque como a prisioneira sob interrogação não tinha o direito de ir ao parque de diversão, o que faz a Inquisidora ter a ideia de permitir, mas claro que em troca ela deveria contar algum segredo, deixando a espada indignado, porque claro que tudo fazia parte de seu plano, e apostava que esse parque de diversão nem existia, mas a capeta responde que existia, já que jamais iria se rebaixar a tal nível, e se elas a convidaram foi na mais pura inocência. E assim se passa uma hora sem que a princesa fale nada, e por isso ela é questionada se tinha certeza que não queria abrir a boca, já que em alguns minutos o parque iria abrir, e se ela contasse seria enviada com magia de teleporte e até ganharia uma roupa para passear com as garotas. Mas a espada alerta que Yuki e Inky estavam agindo sob ordens dela, e o convite era armação, mas a princesa pede que ele não se preocupe, já que ela estava acostumada com a traição daqueles que chamava de amigo e não iria ceder a algo que não era novidade. O horário da abertura do parque chega e a capeta se dá por vencida, e a espada pede que a princesa não fique triste, mas a garota diz que já estava acostumada, apesar de admitir que queria ter ido ao parque, e as garotas mandam uma mensagem pra ela com uma foto dizendo que iriam a esperar na entrada, fazendo a princesa desmoronar, porque a amizade delas era genuína. Ela começa a chorar e conta tudo pra Inquisidora, que a envia até o parque, onde as garotas elogiam sua roupa e se divertem bastante em vários brinquedos e comendo várias coisas gostosas. E durante a noite a Inquisidora descobre que a informação sobre o rei preferir o mar à terra era inútil, então no dia seguinte o interrogatório seria feito pela filha da Vossa Majestade, enquanto do lado de fora o cavaleiro invocava uma magia. Mas no outro dia a Inquisidora se ajoelha e a princesa acha que seria pra ela, mas a mulher diz que estava ajoelhada porque o interrogatório seria realizado pela única filha do Lorde Infernal, a aprendiz de hiper auto-inquisidora, Mau Mau, que a princesa acha extremamente fofa. Ela se derrete pela garotinha e faz diversas perguntas, e a espada chama pela princesa, mas a garota diz que era claro que só estava tentando tirar informações dela, mas a espada pede que ela não se engane, porque apesar de sua idade, ela ainda era a filha do Lorde Infernal. E Mau Mau fica triste porque na verdade ela não era boa em nada, e por causa de seu pai todos sempre esperavam muito dela, apesar de nunca ter conseguido nenhuma informação de seus interrogatórios. Ela começa a chorar porque achava que não tinha nascido pra isso, mas a princesa diz que não era verdade, porque com certeza os seus esforços seriam recompensados, deixando a espada indignado por ela estar consolando o inimigo. Mas a princesa manda que ela tenha coragem pra conseguir arrancar os segredos dela, fazendo Mau Mau agradecer a tia que queria confessar tudo por sua fofura, mas a espada manda que ela tenha calma, e Mau Mau puxa um plástico
plástico bolha e começa a estourá-lo pra deixá-la com vontade, mas a princesa pensa que isso não estava funcionando. Apesar que queria confessar um segredo a ela, a Grã Inquisidora até sussurra pra pequena que ela estava quase conseguindo, fazendo Mau Mau usar sua manobra especial de estourar várias bolhas ao mesmo tempo, fazendo a princesa pensar que estava sendo o interrogatório mais doloroso que já teve. E Mau Mau diz que ela estava quase contando, mas fica triste ao perceber que as bolhas tinham acabado e mais uma vez ela estragou tudo. Apesar de ter se esforçado tanto, seus olhos se enchem de lágrimas e faz a princesa não aguentar e contar sobre o código secreto do exército imperial. E a Grã Inquisidora dá os parabéns à pequena e diz que agora ela poderia fazer o que quisesse com a princesa, e por isso a pequena decide brincar de pega-pega com ela. A princesa até tira aquela bola pesada pra brincar, deixando a espada indignado porque ela conseguia tirar aquilo. E no castelo, o Rei Demônio recebeu o código secreto que era: seja gentil, estude sempre e viva com alegria, que o Sr. Porco diz que iria entregar ao comandante das forças imediatamente, mas o Lorde Demônio ordena que ele não faça isso, já que essa era a primeira informação que Mau Mau tinha conseguido, e por isso ele iria colocar em um quadro para deixar em casa onde ninguém possa ver. E enquanto isso, o cavaleiro continuava a magia. E no outro dia, a Inquisidora aparece com um novo figurino, já que o interrogatório envolvia comida chinesa, deixando a espada extremamente preocupado, porque era claro que a princesa não iria resistir, já que ela amava comida chinesa, apesar dela sempre contar os segredos imperiais. Mas ao olhar para a princesa, ela estava séria. Ele até pergunta se tinha algo de errado porque não tinha baba na boca dela, e ela diz que amava comida chinesa e depois da aula de mochi, a levava em segredo em um restaurante chinês onde ela adorava, mas ela dispensava esse bolinho que era recheado com sopa, já que sempre queimava a boca. E apesar de ser um motivo patético, a espada estava feliz porque ela iria superar a de hoje. Mas a Inquisidora diz que ela desconhecia a maneira correta de se comer esse bolinho, e ao invés de enfiar ele na boca, ela devia colocá-lo em uma colher para assim abri-lo ao meio, fazendo a espada pedir que ela tome cuidado porque seu babômetro acaba de bater 70%. Ela fica indignada com essa história de babômetro, mas diz que estava tudo certo e apenas desconhecia essa informação, então não iria se repetir novamente, já que todo o caldo delicioso escorre para fora. E a Inquisidora diz que ela estava certa e por isso se começava tomando o caldo, fazendo o babômetro bater 90%, mas a garota resiste e diz que agora ele estava seco e se tornou um monte de massa. Mas a Inquisidora diz que não se bebia todo o caldo, mostrando o bolinho em perfeito equilíbrio com a massa e o recheio, fazendo o babômetro disparar enquanto a Inquisidora terminava de prová-lo. E assim a princesa diz que a troca dos guardas ocorria nas manhãs de domingo, gerando uma brecha na segurança, e graças a isso ela recebe seu bolinho com lascas de gengibre por cima, ficando emocionada e transformando o babômetro em contentômetro. E mais tarde, o Rei Demônio recebia a informação que não era útil, já que muitos dos animes que assistia se passavam nas manhãs de domingo e gostava de assisti-los ao vivo. Certeza que ele assiste o anime da Anima, a mais fofa dos animes, e aliás, o card dele tá aqui em cima se você quiser acompanhar todos os episódios que já lançaram até agora. Mas voltando, e durante a noite o cavaleiro termina sua magia e encontra a princesa que estava dormindo e pede que ela não faça barulho, já que ele lançou um feitiço de sono no castelo e se apresenta como o Cavaleiro Branco da Primeira Legião Imperial, que veio salvá-la, deixando a princesa de boca aberta, porque desde pequena ela foi criada para ser forte por conta própria, e enquanto as outras garotas sonhavam com príncipes encantados, ela dizia que não precisava disso, já que seria a espada que iria proteger todos, ou pelo menos era o que ela dizia, já que sempre sonhou em ser salva por um príncipe encantado. Ela até pensa que estava sonhando e o cavaleiro tira seu elmo, deixando ela decepcionada com sua aparência. Ela até pede desculpas e diz que não era sua culpa, já que particularmente ela preferia se casar com os feios. Ele compreende e a garota se solta e pega a espada que estava dormindo e pergunta como iriam escapar, e o homem diz que como demorou para achá-la, sua magia devia estar acabando, então iria usar um feitiço para retornarem pro castelo, mas teriam que estar bem colados para serem teleportados juntos. E a princesa o manda parar de ser inocente
inocente, já que ela não ligava para contato corporal. E assim ele começa a magia segurando a cintura da princesa e vemos que na verdade ela estava extremamente envergonhada, porque o rosto dele estava colado nela e estava sentindo o calor de seus dedos, seu coração até dispara, fazendo ele se parecer mais bonito, já que tinha uma voz máscula e sua concentração era de se impressionar. Mas a mão do homem a aperta e ela se lembra que para lançar um feitiço de retorno era necessário muita concentração e apesar de estar doendo, ela não se importava. Mas nota que a mão dele parecia estar subindo e se aproximando de onde não devia. Ela até tenta avisá-lo, mas o homem estava extremamente focado e nem parecia estar reparando em sua própria mão. Ela tenta se acalmar, já que quando se tornou uma guerreira, abriu mão de seu lado feminino. E mesmo que ele a toque, ela não iria ligar pra uma besteira desta. Só que ela acaba não resistindo e ataca o homem, que acaba sua magia de retorno e volta pro castelo. E no outro dia, a Gran Inquisidora retorna pro interrogatório. E a espada pede pra ela ser forte, porque acreditava que alguém viria resgatá-la, enquanto a princesa estava decepcionada. E no castelo, o Lorde Demônio dizia que não conseguiram nenhuma informação útil nos interrogatórios e suspeita da capacidade da Gran Inquisidora e ordena que troquem a interrogadora. A Gran Inquisidora é chamada pelo Lorde Demônio, que pergunta se ela estava perdendo o jeito, já que apenas conseguiu informações inúteis, como o esconderijo da arma suprema, o cronograma das rondas de segurança e os códigos militares secretos. E por isso, até poderia retirá-la de sua posição, mas decide dar uma última chance para ela mostrar suas habilidades. Tentando torturá-lo, o Sr. Porco pergunta se o Lorde Demônio não achava isso demais, mas com um olhar ele se cala. E como de praxe, ela traz sua Dama de Ferro, enquanto o Sr. Porco pensava que isso era uma tolice, já que Vossa Majestade era o pináculo de toda a sociedade demoníaca e sua resistência mental era intangível. Ele se pergunta o que ela tinha em mente e da Dama de Ferro ela retira uma cerveja geladinha e o Rei Demônio diz que foi uma boa escolha, já que ele costumava beber uma toda noite ao lado da rainha no conforto de seu lar, surpreendendo o porco, mas o rei diz que como Lorde Infernal ele já provou as bebidas mais requintadas de todo mundo, então uma simples cerveja em lata não iria derrotá-lo. Mas ele acaba sendo atingido pelo som da latinha se abrindo e a Inquisidora diz que ela até podia ser uma cerveja em lata e questiona se ele conhecia a maneira mais saborosa de se servir uma cerveja. O Rei Demônio pergunta sobre o que ela estava falando e a Inquisidora diz que primeiramente ela deveria ser servida levantando a lata o mais alto que pudesse, e isso acaba atingindo o Lorde Demônio, que diz que dessa maneira iria ter apenas espuma, e a Gran Inquisidora responde que ele até poderia estar certo, mas ao chegar na borda deveria esperar o colarinho se formar para assim formar bolhas vigorosas, e quando o colarinho firmasse deveria despejar a cerveja próximo à borda, para assim finalizar deixando o Rei Demônio abalado com esse colarinho macio que ele chama de macio larinho. O Sr. Porco fica sem acreditar que isso atingiu o Lorde Demônio, que estava impressionado com o macio larinho. O castelo até chega a tremer e o Sr. Porco chama por Vossa Majestade, que ficou balançado pela tentação. Ele até tenta se levantar, mas o porco pede que ele resista, porque mesmo quando lutou contra o herói mais forte do exército imperial, ele se manteve firme e sobressaiu nessa situação, já que era o ápice da força demoníaca, fazendo o rei resistir porque era o Lorde Demônio, e isso não o fazia cócegas. Mas a Gran Inquisidora diz que esse macio larinho dissipava em pouco tempo, então deveria ser tomado assim que servido, o fazendo admitir que sua fraqueza era magia de luz, deixando o porco decepcionado, e logo em seguida ele toma sua cervejinha. E apesar de não ser uma propaganda pra Brahma, ele diz que isso descia redondinho e até parecia um paraíso pra garganta, e era tão bom que até parecia magia de luz. E após isso, a Gran Inquisidora ganha permissão de prosseguir com a princesa, mas ela decide tentar algo diferente. E na manhã seguinte, quando ela a visita, ela diz que iria tentar algo novo, e a espada sagrada diz que ela poderia usar o que quisesse, já que a princesa iria abrir o bico, deixando a princesa decepcionada, porque após tantos deslizes, X perdeu toda a fé nela, mas a garota diz que iria resistir dessa vez. E a Inquisidora fala que hoje a princesa não seria torturada e chama pela ferreira Gilga, que segura a espada e nota que ficar trancafiado não o fez bem, e a tortura de hoje seria pra X, deixando
deixando todos surpresos. Mas a espada estava confiante, porque afinal era a lâmina sagrada que serviu a família real por séculos, e venceu diversas batalhas, então nunca iria se dobrar. Mas Gilga não se importa com esse papo, e começa a tirar a ferrugem da espada, fazendo ele emitir vários sons duvidosos. A princesa até chama por ele, que tenta se explicar, mas claro que não dá muito certo, e a ferreira começa a afiá-lo, deixando a espada extremamente satisfeito, porque sentia que poderia cortar qualquer armadura com sua lâmina. A princesa volta a chamá-lo e a espada diz que estava tudo bem, e apesar de ser bom, ele não iria contar nenhum de seus segredos. A princesa elogia sua força de vontade e confessa que já teria contado uns 3 segredos, e a ferreira diz que era uma pena, porque assim o seu trabalho tinha se encerrado, deixando a espada decepcionado, porque ela ainda não tinha limpado sua lâmina a fundo, mas a ferreira já sabia disso e adoraria fazer o serviço inteiro. Mas isso era pra ser uma tortura e não algo divertido, então se ele contasse algo, ela poderia terminar. A princesa chama por X, que diz ser a lâmina sagrada e nunca agiria apenas em prol dos seus interesses pessoais, e receber um polimento e afiamento adequados também iriam beneficiar a Vossa Alteza, e por isso ele conta que a espada demoníaca e a espada flamejante estavam namorando, e graças a isso ele fica como novo, enquanto a princesa o observava com um olhar de julgamento. E durante a noite ele pede desculpas, e a princesa também pede desculpas por ter o decepcionado, e promete que iria se esforçar mais. E no outro dia ela recebe a visita de Crow e fica muito feliz. As duas até comemoram juntas, e Crow a convida para visitar sua casa, mas a espada e a Gran Inquisidora os chamam porque era a hora do trabalho, e Crow diz que hoje seria diferente e a mais pesada de todas, e chama pela criatura, que era um lobo louco, deixando a espada preocupado, porque em matéria de força bruta os lobos eram os monstros mais fortes. A princesa se lembra que já derrotou diversos lobos, apesar de não ter sido uma luta fácil, e a espada diz que este era um lobo louco e era 2 vezes mais fortes que os grandes lobos que ela sofria para derrotar, deixando a garota preocupada. Crow libera o lobo, que leva sua pata à princesa, deixando X preocupado, porque uma patada dele poderia acabar com a princesa, mas claro que não era essa a intenção. E o gatão separou sua patinha, porque segundo Crow, suas almofadinhas de pata eram a parte mais fofinha, e além disso tinha um cheirinho muito bom. Ela se derrete nas patinhas, e a princesa pensa que era algo tão específico que nem tinha ficado com vontade, e Crow pergunta se ela já estava com vontade de contar um segredo, mas a princesa diz que estava tranquilo, deixando a menina decepcionada, porque patinhas de lobo tinham um cheiro mais forte que as de cães e gatos, e essa seria a metade da graça de estar vivo. Ela até oferece a patinha do lobão pra ela dar uma cheiradinha, e a princesa diz que fedia a cachorro, deixando a menina bolada, porque tinha um cheirinho bom e deveria tentar cheirar novamente, mas a princesa recusa, e Crow decide contar um segredo para que ela tente novamente. A princesa pergunta o que seria, e ela revela que a Gran Inquisidora usava a foto do sobrinho recém-nascido como fundo de tela, fazendo o jogo virar. E a Gran Inquisidora pergunta como ela sabia disso, mas graças a esse segredo a princesa tenta novamente, e desta vez ela sente um cheirinho de pipoca, e as almofadinhas eram extremamente fofas. Ela se derrete por elas, e Crow dá as boas-vindas ao mundo das patinhas, e a princesa agradece por isso, e Crow tem a ideia de darem uma festa de patinhas na casa dela, já que assim elas podiam convidar todas as garotas, e pergunta à Gran Inquisidora se ela topava, e ela diz que as duas inventavam muitas coisas, e pergunta se teriam coelhinhos, porque claro que topava, e assim elas passam a noite toda reunidas com vários bichinhos. E no dia seguinte nós vemos o Ibiraputrevas, voltando, onde Mau Mau seria responsável por arrancar informações da princesa, e como gostava muito de brincar em parques, ela iria assistir brincando e ficaria com inveja, então contaria um segredo. A princesa grava pequena que se diverte em vários brinquedos, enquanto a princesa dizia que ela era uma gracinha, e a espada diz que ela iria contar novamente, mas a princesa o manda não se preocupar, já que isso não iria acontecer, e Mau Mau até podia ser fofa, mas isso não significava que ela queria brincar com a pequena, já que afinal ela nunca foi muito fã de parquinhos, porque era proibida de brincar neles, já que parques não eram lugares para princesas, e por isso não tinha a mínima vontade de brincar. X fica orgulhoso por ela ter aprendido com louvor todas as lições da nobreza, mas a princesa começa a chorar e confessa que na verdade sempre quis brincar com seus amigos nos brinquedos,
segredos, a espada pede que ela se acalme e Mau Mau a convida para brincar com ela. E claro que a princesa aceita e confessa mais uma vez outro segredo. E as duas se divertem bastante enquanto a Inquisidora as observava. E até as outras garotas chegam para brincar juntas. A Gran Inquisidora até vence X no Batatinha 1-2-3, deixando a princesa muito feliz, enquanto voltavam pra masmorra. Cara, é surpreendente como o Rei Demônio acabou sendo mais legal que o pai dela. Mas voltando, mas vamos até o castelo do Rei Demônio, onde o Senhor Porco dizia que a princesa os entregou um papel com a senha de segurança do Império, que o comandante das tropas infernais estava buscando, e pergunta se Vossa Majestade o permitia entregar esse papel ao comandante. O Lorde Demônio sorri e diz que aquele papel foi entregue junto a um vídeo de Mau Mau brincando no parque, e ficou tão encantado ao assisti-lo que acabou esquecendo onde tinha deixado. Durante a noite em uma escola abandonada, nós vemos um demônio empolgado porque finalmente poderia se vingar da princesa, mas enquanto isso, a Gran Inquisidora a levava até uma floresta próximo a um rio, onde a princesa apostava que a tortura de hoje seria brincar no rio, mas como a comandante da Terceira Legião Imperial, ela não iria confessar em troca de uns mergulhos. Mas a Inquisidora diz que ela estava enganada, já que não envolvia brincar no rio, deixando a princesa frustrada. Enquanto a Inquisidora dizia que estavam à beira do rio para prepararem marshmallows, algo que a princesa não gostava, já que ficavam grudados nos dentes. Então não tinham por que ela se render, e aliás, ainda dava tempo dela pensar em outra coisa, tipo brincar no rio, mas a Inquisidora estava decidida, porque estes não eram marshmallows normais, e sim tostados, e estavam ali para acender uma fogueira, apesar da princesa achar que tostá-los não iria mudar tanto. Mas a Inquisidora começa a tostá-los, e claro que a princesa começa a babar. A mulher até oferece um para que ela experimente, mas a espada a alerta, porque claro que isso era apenas um truque para ela cair em tentação. Mas a Inquisidora diz que era apenas uma cortesia, porque como eles sabiam, ela era a comandante da Terceira Legião Imperial, um título dado por sua bravura, e questiona se a espada realmente achava que ela iria sucumbir a uma simples mordida em um marshmallow tostado. Mas a espada rebate, porque a princesa jamais cairia nesse truque barato, e a princesa fica bolada e prova que iria resistir pegando um marshmallow e comendo, mas claro que ela delira com seu sabor e maciez, além daquela casquinha dourada e crocante de pura felicidade. E depois disso, a Gran Inquisidora começa a negociar, porque daria mais um se ela revelasse um segredo, enquanto a espada pedia que a princesa resista. Mas ela pede que ele não se preocupe, já que ela estava com a cabeça no lugar e não trocaria um segredo por um marshmallow, e sim 4 segredos por 4 marshmallows, mas a Inquisidora só queria um segredo, e ela poderia comer o quanto quisesse, e claro que ela confessou e pôde comer um mega marshmallow. E além disso, ela também poderia brincar no rio, já que afinal o trabalho tinha encerrado, deixando a princesa muito feliz, enquanto a Inquisidora ligava pro Senhor Porco para contar que os guardas do castelo eram vulneráveis contra ataques de fogo, algo que não era útil, já que todos os humanos eram vulneráveis, e por isso Vossa Majestade ordena que ela arranque outro segredo, deixando ela aflita, porque 2 torturas no mesmo dia seria muito desgastante pra princesa, e talvez seu corpo não suporte. A princesa nota que a mulher ficou abatida, e a espada conta que o Lorde Infernal estava insatisfeito com seu trabalho, e ele ouviu sua conversa no celular, ordenando que ela inicie uma segunda sessão de tortura, deixando a princesa preocupada porque seria demais pra ela, mas a espada diz que por isso ela estava preocupada. A princesa fica pensativa, mas ele pede que ela não entregue um segredo apenas por pena, e ela diz que nunca faria isso, já que como comandante ela já cortou legiões de inimigos sem nenhuma piedade, então jamais ficaria com pena de seu inimigo, apesar da Inquisidora estar preocupada com ela e tinha que ser muito inocente pra pensar assim. E bora deixar a sua inscrição pra receber a continuação e nos ajudar na nossa meta de 50 mil inscritos, que já estamos quase na metade. E não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento, além de se inscrever no meu canal de jogos, que tá aqui na descrição e se chama Nezo Noob. Assim, eu tinha gravado o primeiro episódio lá, mas eu sou burro, sabe? Aí quando eu fui ver, tava tudo atrasado, tudo errado. Mas vai ter paciência comigo que já saiu o primeiro vídeo lá, mas bora voltar pro anime. Enquanto isso, a Inquisidora pensava que o rei realmente era malvado, já que nunca imaginou que receberia ordens de executar 2 torturas no mesmo dia. Ela até se questiona se realmente levava jeito pra isso, mas a princesa vem até ela e diz que o dia estava lindo, e aliás, em dia
dias assim era bom de se secar roupa, e por falar em roupas, o rei preferia cuecas e slips, deixando a inquisidora de boca aberta. Ela pergunta por que ela contou um segredo tão importante dessa forma, mas a garota pergunta se deixou algo escapar, e a demônio questiona se ela fez isso por pena, e a princesa fala que não sabia do que ela estava falando, e aliás, preferia esse olhar de agora, porque aquela cara de deprimida não combinava com ela. E agora estava na hora de aproveitarem o dia. Elas dão as mãos e suas amigas também chegam para participarem, já que a inquisidora também tinha as convidado, e assim elas passam o dia pescando e se divertindo na água. Até rola uma livezinha do monstro cozinhando, e até a inquisidora se diverte bastante. Aliás, a espada também curtiu o dia, e no entardecer elas voltam no carrinho, em uma estrada conhecida por criares secais, e mais tarde ela conta sobre o segundo segredo, que obviamente era inútil enquanto a princesa dormia bronzeada. E no dia seguinte, a mamãe, quer dizer, a gigante, leva a princesa até uma sauna, já que afinal ela estava muito bronzeada e talvez as fontes termais não fossem uma boa, então a sauna seria uma ótima escolha. A princesa pensa que topou essa ideia, mas isso era muito quente e se questiona como alguém podia achar isso gostoso, e na verdade até parecia uma tortura, e se pergunta se esse seria o plano da mamãe, ou melhor, da gigante, que usou de suas palavras gentis para atraí-la até este lugar, já que alguém normal não aguentaria esse calor e sucumbiria rapidamente. E como comandante, ela superou diversas batalhas com as mais diversas temperaturas nos lugares mais quentes e frios do planeta. Mas com o tempo, a princesa começa a suar e pensa sobre sua nova rotina, comendo 3 refeições por dia e passando o resto do dia dormindo ou fazendo nada como uma reclusa. E tinha se esquecido de como sentir o suor era gostoso, fazendo ela se questionar sobre como isso podia ser tão bom, já que quando entrou era insuportável, mas agora parecia que suas preocupações e sofrimentos estavam evaporando, e agora entendia a gigante, ou melhor, a mamãe, que disse que as saunas eram uma delícia, mas a gigante diz que elas deviam sair, porque como era a primeira vez da princesa, ela poderia passar mal, e o ar geladinho faz a princesa se derreter de tão gostoso. Mas a gigante, não, quer dizer, mamãe, não tinha acabado, porque agora tinha um banho geladinho, deixando a princesa aflita, mas ela decide dar uma chance, já que afinal não tinha gostado da sauna no início e acabou sendo maravilhosa. A princesa entra na água e treme de frio, mas após um tempo admite que a sensação da água gelada no corpo quente era uma delícia, e até parecia que ela estava derretendo na água, e depois disso elas descansam um pouco, e ela agradece a mestre mamãe por ensiná-la a verdade sobre o universo das saunas. E a gigante fala sobre os benefícios da sauna, mas nada disso importava, já que afinal era muito gostoso, e com isso as duas terminam tomando um leitinho. E claro que a princesa contou mais um segredo. E mais tarde, durante a noite, a Grã Inquisidora leva a princesa até uma escola abandonada que estava repleta de demônios. A princesa até reconhece um deles, chamado Kaiser Louco, do início do episódio, e diz que ele era um oponente do passado e o chefe da Torre do Oeste, e se lembra de ter o cortado ao meio, e o demônio diz que ela estava certa, e que a cicatriz deixada nele ainda latejava, e a princesa questiona se todos já foram seus oponentes no passado. Mas a Inquisidora diz que ela estava enganada, e ele só estava ali por pura coincidência, e a tortura de hoje seria um oferecimento da Inquisidora Yuki, e seria um teste de coragem. Então esses demônios iriam se disfarçar de fantasmas e se esconderiam nas sombras dessa escola para lhe proporcionar uma noite polvorosa, e questiona se a princesa iria suportar. O Kaiser Louco começa a rir porque finalmente teria sua vingança, e coloca uma máscara fofinha de fantasma e grita, deixando todos os demônios empolgados, porque estava na hora de começar. Mas enquanto isso a princesa perguntava o porquê a Yuki não estava ali, já que esta era uma ideia dela, e a Inquisidora responde que ela dormiu sem coberta e acabou pegando resfriado, então teve que cuidar disso, fazendo a princesa ficar preocupada. Ela até pede que a deixe visitá-la, mas a Inquisidora diz que não podia porque elas estavam no meio da sessão e só iria ser liberada quando isso acabasse. E a espada questiona se ela realmente achava que a princesa iria ser convencida por algo assim, e claro que ela contou sobre a passagem secreta nas montanhas que levava até o castelo imperial. Aliás, ela nem deixou o flashback acabar, e a Inquisidora encerra o dia levando ela até Yuki junto às outras garotas. A princesa diz que ela teve uma ótima ideia de tortura e confessou logo de cara, e todas as garotas cuidam dela, que diz que desse jeito ela quem iria se render, fazendo todas darem risada. E mais tarde o Sr. Porco pergunta se a passagem secreta
era bem iluminada, já que o Rei Demônio tinha medo do escuro e a Inquisidora diz que iria perguntar. Mas antes o porco pergunta sobre os demônios que ela tinha solicitado, porque até agora eles não bateram o ponto de saída. E claro que todos ainda estavam em posição e ela tinha esquecido deles. E com isso temos o final do 5º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!